paz, igreja. Amém. Tenham paciência comigo, eu não estou nervosa, imagina. Mas vamos orar, amém? Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Deus, com o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito da verdade, Deus. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. Deus, nós pedimos a Ti, desvenda os nossos olhos, Deus. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que ouvindo a Tua palavra gere vida no nosso coração. Deus, desvenda os nossos olhos, Jesus, para que todas as fortalezas, todos os sofismas que há na nossa mente, Senhor, sejam desfeitos em nome de Jesus. Nos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Deus. Revela-nos, Senhor, as maravilhas que nós não conhecemos, Deus. Nos revela o Evangelho, Deus. Nos revela quem nós somos em Cristo Jesus. Deus, nós clamamos a Ti, nos revela. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Se há, Senhor, ainda olhos tapados que não conseguem enxergar a verdade, Deus, que sejam destapados em nome de Jesus. Senhor, desvenda os nossos olhos, Pai. Desvenda os nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Podem abrir no Salmo 139. Deixem aberto aí no Salmo 139. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler um outro salmo aqui, Salmo 11, versículo 4, diz assim: O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Nesse momento, Deus está no seu santo templo. Ele está sentado no trono, cheio de glória. Cheio de glória, nesse exato momento. E a gente vai lá para o Salmo 139. No versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vejam bem, Deus, Ele criou todo o universo. Ele criou o planeta Terra, todas as galáxias, tudo que existe. Gente, esse fio aqui é uma bênção. Ele criou tudo o que existe e Ele criou anjos. Os anjos são co-servos de Deus. Eles nos servem. Ele criou anjos de guerra. Ele criou anjos mensageiros. Ele criou anjos que iriam servir os homens, trazendo comida. A gente tem o exemplo de Elias, que os anjos vieram e serviram Elias. A gente tem o exemplo que os anjos serviram o próprio Jesus logo depois da tentação no deserto. Só que a Bíblia diz assim que esse Deus soberano, que está sentado num trono de glória, Ele me sonda, Ele me conhece. Ele não delegou sondar para nenhum outro, para nenhuma outra criatura. Ele não delegou sondar para nenhum outro ser. Ele se preocupa em sondar cada um de nós. Ele sonda os seus filhos. Ele não delegou essa responsabilidade para ninguém. Ele disse: é meu, é os meus filhos. Amém? Versículo 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Essa passagem é muito tremenda. A gente pode pegar um exemplo aí dos casais, né? Vou pegar o exemplo do Du e da Karina, que eles estão bem próximos de mim, então eu posso falar com mais propriedade deles, né? O Du não sabe quantas vezes a Karina acorda de madrugada. Sabe, Du? Ele não vou dizer que ele não se preocupa, mas ele está dormindo, porque ele tem que trabalhar, né? Mas a Karina está com dom, recém-nascido, e ela acorda diversas vezes à noite, se bobear toda hora, né, Kari? Mas o Du não sabe, não é uma preocupação dele quantas vezes ela acorda de noite. Ele não está atentado qual horário que ela vai levantar de manhã, né? Ele tem uma ideia, é óbvio, 10 anos de casado, né? Mas assim, não é uma preocupação dele. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele se preocupa com o horário que eu me levanto, com o horário que eu vou dormir. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe percebe todos os meus pensamentos. Deus, Ele se preocupa com cada detalhe entediante do seu dia. Deus, Ele se preocupa com cada detalhe entediante do seu dia. O nosso Deus soberano, que está sentado num trono de glória, Ele se preocupa com o horário que você se levanta, com o horário que você vai dormir. A Bíblia está falando isso, não sou eu. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O nosso Deus, Ele se preocupa. A pessoa que você mais ama, no caso a sua esposa, o seu esposo, ele não se atenta para esses detalhes, mas Deus, Ele se preocupa, né? Você já foi mal interpretado? Alguma coisa que você queria dizer e você falou e a pessoa não entendeu ou entendeu errado. Tenho certeza que todos vocês já foram mal interpretados, mas Deus nunca mal interpretou você. Deus sabe o que a gente vai dizer antes mesmo da gente saber o que a gente vai dizer. É esse o Deus que nos ama. É esse o Deus que pagou um preço lá na cruz pela minha vida. Deus, Ele se preocupa com cada detalhe do nosso dia. Cada pensamento nosso. Tudo que a gente queria dizer e não disse, e quando a gente disse errado, Deus sabe. Deus conhece o meu e o seu coração. Amém? Versículo 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Né? A Bíblia diz que Deus, Ele, como eu comentei, Ele se preocupa com cada detalhe do nosso dia. Com cada detalhe, todos os nossos caminhos são conhecidos por Deus. Todos os momentos de tristeza do seu dia, os momentos de raiva, os momentos de ira, os momentos que você se sentiu só, tudo o que aconteceu no seu dia, os detalhes entediantes do nosso dia, Deus os sabe, todos eles. E Deus se preocupa com cada momento do nosso dia. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Amém? No Salmo 147, vocês não precisam abrir. Espera aí, gente. Diz assim, versículo 4. Esse é o nosso Deus. Ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus tem muita coisa para fazer, gente. Ele tem muita coisa para fazer. Ele determina o nome de cada estrela que tem no céu. Será que a gente consegue compreender isso? Quantas estrelas existem no céu? As galáxias, tudo que existe. Deus tem muita coisa para fazer. Ele é rei, Ele é soberano. Mas Ele se preocupa com cada detalhe do meu dia. E não só do meu e do seu. Todo aquele que é chamado filho de Deus, Deus se cuida de você particularmente, de forma individual. Cada um de nós. Né? Foi dito aqui por esses dias que Deus não tem filhos prediletos, e Ele não tem. Ele não tem o filhinho dele é Jesus, é óbvio. Mas porque nós estamos em Cristo Jesus e Cristo está em nós, Deus nos ama da mesma maneira que Ele ama Cristo Jesus. Porque Ele olha para mim e para você, Ele não vê a Keila, Ele não vê o passado daquele, Ele vê Cristo. Ele olha para mim e para você e Ele vê Jesus em nós. E por isso faz com que Deus se atraia a nós. Né? E nós nos atraímos a Ele porque Ele nos atraiu primeiro. Foi redundante, né? Mas vocês entenderam, né? Versículo 4, Salmo 139. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Como eu já comentei aqui, Deus conhece os nossos pensamentos, tudo que a gente vai dizer, antes mesmo da gente dizer, Deus já sabe. Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso ser, Deus conhece os nossos pensamentos, os detalhes do nosso dia, tudo. Isso não está oculto para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amém? E é muito importante a gente entender essas verdades, que o Senhor nos revele, que o Senhor fale com cada um de vocês. Sabe quando você tem um amigo, esposa, né? Aquelas pessoas próximas que você olha para a cara dela, você já sabe o que ela vai dizer só pelo olhar, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma pessoa que é assim. Eu e a minha best Amanda, a gente é assim, né, Amanda? Esse dia não rolou, viu? Esses dias eu olhei para ela, ela não entendeu o que eu queria dizer. Mas sempre acontece. Quase sempre acontece. 99% acontece. Assim é Deus conosco.
né? Assim é Deus conosco. Ele sabe tudo que a gente está pensando. Os nossos pensamentos obscuros, nossos pensamentos terríveis, Deus os sabe também. E nem por isso Ele nos rejeita. Ele nos ama. Nós somos seus filhos amados em Cristo Jesus. Amém? Versículos 5 e 6. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O conhecimento de Deus é maravilhoso para nós? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Saber dessas verdades espanta, saber dessas verdades cria dentro de nós uma euforia, uma alegria, porque o nosso Deus, que é soberano, Ele me ama dessa maneira. Se não é, nós precisamos clamar para que seja. Deus precisa se revelar mais a nós, mas Ele está aí, Ele está disponível. A pergunta é, eu estou buscando? Eu quero conhecer mais esse Deus? Existia um homem na terra chamado Jó, eu acredito que vocês todos conhecem a história dele, que ele era um homem que era chegado de Deus. Deus falou, Satanás foi se apresentar na presença de Deus, Deus falou, você viu ali o meu servo Jó? Homem íntegro, né? Só que já ele conhecia Deus, mas não dessa maneira. Ele não conhecia esse Deus glorioso. E Deus fez questão de se revelar para ele. Só que antes ele precisou passar por diversas provações. Tudo que Jó tinha foi lhe tirado. Foi lhe tirada a família, foi lhe tirado os filhos. Ele perdeu todas as suas posses, todas as suas propriedades. Tudo que ele tinha, ele ficou doente. Ele ficou com lepra. Gente, vocês já viram alguém? Quer dizer, nas nossas épocas não tem ninguém com lepra, né, Luana? Corrija aí. Tem? Tem? Existe? Existe, gente. Não sabia dessa informação. Oi? É isso aí, viu? Não consigo falar essa palavra, não. Mas existe. Existe. Pessoas com lepras hoje em dia. Gente, é uma doença terrível. É uma doença terrível. As pessoas não queriam se aproximar de Jó. Os seus amigos vieram e começaram a questionar Jó. Você está passando por isso porque você pecou. Você está passando por isso porque você não é tão íntegro assim. E não sei o quê. E não sei o quê. E no final de uma longa jornada, no capítulo 39 ou 38 de Jó, Deus vem. E Deus se revela quem Ele é. Depois vocês leem em casa. Gente, é tremendo. Deus aparece no redemoinho e Ele começa a conversar com Jó. E Ele diz assim para Jó: você estava lá quando eu coloquei os fundamentos da terra? Você estava lá quando eu coloquei a pedra principal, a pedra angular? Deus continua perguntando para Jó: você estava lá quando eu disse ao mar, cessa até aqui? As suas ondas orgulhosas não passaram mais de lá? Deus continua dizendo para Jó: você estava lá quando eu dei entendimento ao homem? E Deus continua se revelando a Jó. Não um Deus qualquer, um Deus soberano, um Deus criador, um Deus majestoso. Por que Deus fez tantas perguntas para Jó? Por que Deus fez tantas perguntas para Jó com a mesma resposta? Por que será? Deus, na verdade, estava querendo mostrar para Jó o quão grandioso ele era. Ele queria revelar mais a sua natureza para Jó. Ele queria revelar de fato quem ele era. Mas não somente para Jó, para mim e para vocês. Porque quando a gente entende quão grande é o nosso Deus, quando a gente entende a sua majestade, a sua soberania, nenhum dos probleminhas que a gente passa pela terra vai nos abalar. Nenhum dos probleminhas que a gente passa aqui vai trazer incredulidade no nosso coração, vai trazer insegurança. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Nós precisamos, no final da carta de Jó, eu quero ler para vocês, peraí. Ele vai dizer exatamente assim: tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo ao pó e à cinza.
Olha a declaração de Jó, a declaração de quem viu Deus, de quem antes havia ouvido falar, mas agora Jó conseguia compreender a glória desse Deus, o quão majestoso esse Deus era e o quanto ele o amava. Nós precisamos ver a glória de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz que nós somos a coroa de Deus, nós somos a glória da criação. A Bíblia diz lá em Salmo 8: quem é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Acaso pouco fizeste menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste? Deus nos coroa de glória. Nós somos a imagem do Deus invisível, nós somos a coroa de Deus, nós somos menos do que o próprio Deus. A Bíblia declara isso, a Bíblia declara isso, e tudo que Jesus é, nós somos em Cristo Jesus, como foi declarado aqui ontem. Só que nós precisamos compreender, os nossos olhos precisam estar abertos, e se não estão, nós precisamos clamar para que Jesus se revele mais a nós, para que nós possamos enxergar Deus como Ele é. Como a Amanda disse aqui ontem, o nosso Deus não é um Deus coitadinho, o nosso Deus não é um Deus fraco, Ele não implora pelo nosso amor, Ele não implora, mas Ele te busca, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele nos ama como nós somos. Peraí, gente, perdi Salmos. Versículo do 7 ao 11. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Para onde que a gente pode se esconder da presença de Deus? Eu ouvi na conferência que a gente foi, a Jennifer falando o seguinte, que essa passagem que para ela era terrível, e de fato é, para quem não quer receber esse Deus. Isso é uma verdade. Em qualquer lugar, em todo lugar, a presença de Deus está. Não existe um lugar onde a gente possa fugir da presença de Deus. Não existe um lugar aonde a gente olhar, onde a gente se quer imaginar, Deus ali está. Deus ali está. Jonas tentou fugir. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas que foi engolido pela baleia. Ele tentou fugir de Deus. Ele tentou fugir. Deus deu uma missão para ele: vá, pregue arrependimento a Nínive. E ele era um homem zeloso, só que zeloso ao extremo. Ele caiu na religiosidade. Obrigado, professor. Ele caiu na religiosidade. Quase, gente, estou tentando. Quase não sai. E ele, ao invés de isso cegou ele de tal maneira que quando Deus falou para ele pregar o arrependimento para Nínive, ele não quis ir. Ele falou: não, Nínive não. Né? Nínive, uns tempos antes desse fato, eles foram contra o povo de Israel, eles tentaram atacar o povo de Israel. Né? Então ele era extremamente zeloso. Né? Só que Deus falou: vai lá. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Amém? Graças a Deus por isso. Só que Jonas não queria. Então o que ele fez? Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Ele correu, mas ele não conseguiu se esconder de Deus. Ele entrou num navio, num barco, né? Antigamente era barco. Ele entrou num barco, né? Tentou fugir da presença de Deus. Só que lá no barco, o que Deus fez? Tempestade, né? Veio uma tempestade e os marinheiros lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu? Gente, aonde que você vai imaginar quando você tenta a morte que uma baleia vai te engolir? Onde? Né? Isso, em sã consciência, ninguém imaginaria que isso aconteceria. Mas foi o que aconteceu. Deus estava preservando a vida de Jonas. Na extremidade do mar, nas profundezas da terra, Deus ali estava com ele.
Amém? Não tem nenhum lugar que a gente possa se esconder do nosso Deus. Lá em Isaías, capítulo 45. As trevas são escuras demais para o nosso Deus? Versículo 7 diz aí: eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. No Salmo 104 diz que Deus, ele se reveste de luz. Há algumas trevas que são densas demais para o nosso Deus. Há alguma escuridão que seja escura demais para o nosso Deus. Há algum lugar que a gente possa se esconder do nosso Deus? Não existe nenhum lugar que a gente possa fugir da presença de Deus. Aonde a gente pensar, Deus ali está. Aonde a gente se quer imaginar, a presença de Deus ali está. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é majestoso. Amém? Salmo 139. Versículo do 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus é apaixonado por mim, por você. E a sua palavra comprova isso. Em cada versículo que a gente lê. A Bíblia diz assim que Deus nos criou no ventre da nossa mãe. Eu olho para minha filha Laura e eu sou apaixonada pelo sorriso dela. Gente, ela é linda, não porque ela é minha filha, mas o sorriso dela é lindo, né? E eu me alegro quando eu olho para ela. Ela é minha filha. Ela saiu do meu ventre, certo? Agora vocês imaginam Deus. Ela foi gerada no meu ventre, mas eu não fiz nada. Agora vocês imaginam o nosso Deus. A Bíblia diz assim, que lá no secreto, nós fomos formados, nós fomos entretecidos pelo nosso Deus. Detalhe por detalhe. A cor dos nossos olhos. A nossa personalidade. O nosso formato foi Deus quem criou. A Bíblia diz assim, você pode olhar ao seu redor, né? Tudo que existe, tudo que você vê, tudo que é palpável, o planeta Terra, tudo, Deus demorou 6 dias para criar. Só que a mim e a você, Ele demora 9 meses, porque Ele se preocupa com os detalhes. Ele se preocupa com cada detalhe nosso. Cada detalhe nosso. Ele ama cada um de nós de uma maneira individual, de uma maneira grandiosa demais que a gente não consegue entender. Ninguém nunca vai amar a mim e a você dessa maneira. Amor maior que seja, do seu esposo, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado. Ninguém vai te amar dessa maneira. Sabe por quê? Porque só Deus pode nos amar assim. Deus, ele é obcecado por mim e por você. E a própria palavra de Deus diz isso. A própria palavra do Senhor diz isso. Deus, Ele nos ama de uma maneira intensa, de uma maneira gloriosa. Uma coisa que eu ouvi e ficou muito forte, marcado no meu coração, né? Que a gente pode matar coisas belas, porque nós transformamos elas em deuses. Nós podemos acabar com casamentos, nós podemos acabar com amizades, nós podemos sufocar os nossos filhos, porque nós cobramos deles um amor que eles não podem nos dar. Existe uma necessidade, um anseio dentro do nosso ser, de ser amados, de sermos
completos, de sermos, como que eu posso dizer? De sermos saciados, de sermos correspondidos por amor. Só que nós projetamos isso no nosso próximo, nós projetamos isso no nosso parceiro, nós projetamos isso nas nossas amigas, nós projetamos isso nos nossos filhos, e eles não podem nos preencher dessa maneira. Só Deus pode satisfazer a necessidade que há no nosso interior. Só Deus pode nos amar da maneira que nós precisamos ser amados. Nenhum ser humano pode preencher o vazio que há no meu e no seu coração. Esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. Então pare de sufocar o seu próximo. Pare de cobrar do seu esposo ou da sua esposa algo que eles não podem te satisfazer. É claro que nós não vamos cair nos extremos. A Bíblia diz: esposo, amem as suas esposas, né? Amém? Esposas, honrem e amem os seus maridos. Mas eles não podem preencher o nosso coração da maneira que nós precisamos ser amados. Só Deus pode fazer isso. O amor que nós necessitamos ser amado é um amor eterno, que só Deus pode satisfazer. Amém? Voltando aqui para o versículo 15. Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram inscritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como eu estava falando aqui na nossa nação brasileira, a questão da necessidade de nós sermos igual o padrão do mundo é muito forte. As pessoas, elas se escravizam por causa da vaidade, se escravizam por causa da necessidade de entrarem dentro da forma deste mundo, que a beleza é dita de tal maneira. As pessoas colocam regras e nós nos escravizamos, nós sofremos, nós entramos e vamos seguindo a onda desse mundo, desse século, né? Só que quem disse que a beleza foi estabelecida? Quem falou? Onde que está escrito que o belo é de tal maneira que o belo é A e o B não é belo? Aonde está escrito isso na Bíblia? Sabe o que acontece? Os nossos conceitos são errados. Nós nos convertemos. Eu me converti há 10 anos, né? Só que a lei de Deus, os mandamentos de Deus ainda não estão completos dentro de mim. Nós precisamos entender como que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Deus se agrada. Beleza para Deus não é a aparência física. A beleza para Deus é o temor do Senhor no nosso coração. Riqueza para Deus não é ostentação. Riqueza para Deus é eu servir o meu próximo, é eu ajuntar galardão no céu. Os nossos conceitos são mundanos, só que nós não somos mais desse tempo. A Bíblia diz que nós fomos forasteiros aqui nessa terra. E nós precisamos entender os mandamentos e as leis de Deus. Nós precisamos entender como Deus pensa. Nós precisamos entender o que Deus acha. O que Deus acha disso, o que Deus acha daquilo. Sabe por quê? Porque senão a gente vai na onda desse presente século. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século. Romanos 12, mas transformai-vos. Transformai-vos, é uma ordem. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós. Sabe por quê? Voltando para o exemplo aqui nosso. Todos nós, Deus olha para mim e para você, e Ele nos acha lindo. Ele nos acha perfeito. Nós olhamos para o espelho e a gente sai correndo. Nós olhamos para o espelho e nós nos decepcionamos. Nós olhamos para o espelho e a gente chora e a gente se descabela, porque eu não sou igual a tal pessoa, porque eu não tenho o corpo igual da tal pessoa. Só que isso é como se fosse um tapa na cara de Deus, porque Ele olha para mim e para você e Ele nos acha belo, Ele nos acha perfeito, Ele nos acha lindo. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, eu prometo que é rápido. Bom, enfim.
Desde quando eu me conheço por gente, que eu comecei a bater foto, eu reparei que o meu sorriso é torto, e ele é, né? E eu bato foto, gente, as minhas amigas estão aí de testemunho. Nenhuma foto sai boa. Eu falo, eu não gostei dessa foto, eu não gostei dessa foto. E eu falo, a fulana tem um sorriso mais bonito que eu, a ciclana tem um sorriso mais bonito que eu. E eu fui entender esses dias por que disso. Eu falo errado, né? Vocês percebem isso. Eu tenho a língua, vamos dizer assim, presa, né? E aí esses dias eu fui no dentista, faz mais ou menos um mês, e eu descobri o porquê de tudo isso, né? Eu fui no dentista e eu cheguei na dentista, gente, foi muito engraçado. Du, essa é a história que eu falei que eu ia contar, né? A dentista examinou a parte de dentro da minha boca e ela mandou eu sentar na mesa. Vocês imaginam, vocês vão no dentista, ela vai olhar sua boca, né? Ela senta um minutinho, eu sentei. Aí ficou eu aqui, sentada na mesa, lá na cama, sei lá o quê, a dentista e a auxiliar dela desse lado. Aí as duas, uma encostou assim, a outra encostou. E as duas ficaram olhando pra mim. Elas falavam assim, gente, por Deus é minha testemunha que isso é verdade. Elas ficavam assim, abre a boca, eu abria. Fecha a boca, eu fechava. Sorria, abre a boca. Vocês já assistiram o filme Karate Kid? Tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, veste o casaco. Foi exatamente isso. Diante de Deus, eu fiquei uns 5 minutos abrindo, fechando a boca, sorrindo, abrindo, fechando a boca, sorrindo. Eu falei, eu tô fazendo um exercício de graça aqui, fisioterapia maxilar. E aí ela falou assim pra mim, ela falava assim pra ajudante dela, você tá vendo? Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu pensei comigo, o que elas estão vendo? Elas viram um alien em mim, o que tá acontecendo? A sorte que eu já tinha recebido essa ministração, amém? Gente, foi muito engraçado. Aí ela chegou à conclusão, tô até rindo aqui. Ela chorando. Ela chegou à seguinte conclusão. Ela veio me dizer que esse lado da minha boca, o osso desse lado da minha boca é maior do que o do outro lado. Por isso que eu falo errado. Por isso que eu tenho a mordida cruzada. Por isso que o meu sorriso é torto. E ela falou pra mim, olha filha, mas ela foi muito sincera, foi a única até hoje. Ela falou assim pra mim, olha, isso daí só corrige com cirurgia, né? Tem que cortar um pedaço do osso. Eu olhei pra ela e falei, beleza, sorri torto e saí, fui embora. Aí eu pensei comigo, Deus me criou assim, amém? Então ele me acha linda, ele se agrada com o meu sorriso torto. Eu vou fazer o quê? Alguma coisa tinha que ser engraçado, né, gente? Amém? Aí você olha pra você e você fala, tá errado isso, tá errado aquilo, o meu cabelo é crespo, o meu cabelo é liso, e não sei o quê, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gente, Deus nos ama. Ele olha pra nós, ele se agrada. Ele se alegra, ele te acha lindo ou linda, e ele me acha linda, mesmo com o meu sorriso torto. Amém? Peraí, gente. Gente, foi muito engraçada essa história. Mas aconteceu de fato. E isso é uma realidade não só em relação às mulheres, né? Nós colocamos padrões nas outras pessoas, nós tarjamos, nós apontamos dedos e dizemos, fulano é bonito, fulano ciclano é feio, Beltrano é bonito, ah, mas o Beltrano é daquele jeito, ah, mas o ciclano é do outro jeito. Gente, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem do Deus invisível. O Filho nós somos a coroa da criação. Amém? Deus não escolheu salvar a anjos. Anjos também caíram do céu, se rebelaram contra Deus. Deus escolheu salvar a mim e a você. E Ele me sonda. Ele me criou no ventre da minha mãe. Ele ama o formato do meu rosto. Ele ama como eu sou. Ele ama a minha personalidade. Você tem problema com a sua personalidade, né? Você não gosta disso. Ah, eu sou muito tímida. Ah, eu falo demais. Ah, eu sou muito extrovertida. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu queria falar como tal pessoa. Eu queria ter a voz bonita como de ciclano. Mas Deus ama você. Ele se agrada com a sua voz. Deus se agrada comigo falando errado. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá para 1 Samuel. Essa questão que eu falei da aparência física, isso é algo muito sério.
As pessoas, elas se odeiam, existe um ódio próprio. Nós odiamos a nossa aparência. Nós rejeitamos a nós mesmos. Nós nos denegrimos porque nós não aceitamos como nós fomos criados. Isso é algo muito sério. Pessoas se matam por conta disso. Eu mesmo, quando eu era ímpia, eu era escrava dessa questão de vaidade. Eu era escrava desse pensamento. A minha mãe, infelizmente, é até hoje. Ela vive em função da beleza física. Só que a lei está aí, a lei da idade. Nós vamos envelhecendo, né? E isso machuca. Nenhuma escravidão é boa. Nenhuma escravidão deixa as pessoas felizes. Pelo contrário, cada dia mais elas se escravizam ainda mais. Elas se escravizam ainda mais. Isso suga a nossa felicidade. Isso acaba conosco, né? Nós precisamos quebrar o pacto com Satanás. Nós precisamos anular, sabe, esse ódio que nós temos dentro de nós, esse ódio que nós temos, essa rejeição que nós temos de nós mesmos. Nós precisamos anular isso. Nós precisamos aceitar como nós fomos criadas, porque Deus se agrada demais. Deus nos ama. Isso é algo muito sério, pessoal. 1 Samuel capítulo 16, a gente vai ver um exemplo disso na história de Davi. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é extremamente importante, que eu li ali agora no meu resumo. Vocês imaginem, lembrem de Deus em Gênesis 1, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o mar, o Deus que criou os animais, o Deus que criou o homem. Imaginem o Deus de Gênesis, de Êxodo, que aparece para Moisés, que aparece para o povo de Israel, o Deus que fez o chão tremer, o Deus que fez trovões virem sobre o povo lá no deserto. O Deus que fez trombetas soarem do céu, e o povo de Israel ouvia isso, estava totalmente atordoado, com medo. Esse Deus, essa presença gloriosa de Deus, ela habita dentro de mim e de você, pelo Espírito Santo. O nosso corpo é glorioso. O nosso corpo é o canal de conexão entre o céu e a terra. Isso é algo muito, muito sério. No nosso corpo é onde Deus vai falar comigo e com você. É onde a presença do Deus soberano habita. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. O nosso corpo, gente, imagina isso. Deus habita na presença, na luz inacessível. A presença de Deus é gloriosa. No Antigo Testamento, as pessoas não poderiam entrar no Santo dos Santos, porque a presença de Deus ali estava. Se elas não estivessem com o sangue marcada, elas morreriam. Imaginem que esse Deus, ele formou o ser humano de tal maneira que a presença desse Deus habita dentro de mim e de você. Era para sair fumaça do nosso corpo, nesse momento que a gente se convertesse e recebesse o Espírito Santo. Na verdade, era para a gente explodir, sei lá o que era para acontecer. Mas Deus nos adaptou. Deus, ele deixou as coisas de uma maneira que eu não sei explicar, viu, gente? Na eternidade, Deus vai explicar. Mas a presença do Deus Santo, a presença desse Deus glorioso habita dentro de mim e de você. Não rejeitem o seu corpo. Nunca mais se olhem no espelho e digam, ou falem, ou pensem que vocês são feios. Nunca mais rejeitem a sua voz. Nunca mais rejeitem a sua personalidade, porque foi o nosso Deus que te criou, que criou a mim e a você. Amém? Nós temos um exemplo disso, de todo tipo de rejeição possível, através da vida de Davi. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ter lá a história de Davi. Foi escolhido por Deus, vocês conhecem a história, para ser o novo rei, para substituir Saul, amém? E quando Deus fala para o profeta Samuel ir lá e ungir Davi, e quando o profeta Samuel chega lá, né, Jessé vem com seus 7 filhos, o 8º estava lá no pasto, estava lá cuidando das ovelhas, né? Davi era tão rejeitado que ele não foi nem considerado pelo seu próprio pai. Vocês têm noção do que é isso? Você já foi rejeitado? Você já não foi contado nem pela sua própria família? Você já ouviu da sua própria mãe palavras de maldição? Você já passou por isso? O nosso Deus sabe disso. Davi também passou.
Davi não foi nem considerado pelo seu pai. Mas ao contrário, ele veio e chamou quem? O filho bonitão, guerreiro, soldado. Acho que é Eliabe, se eu não estou falando besteira. Peraí, cadê o nome do irmão? Eliabe, obrigado. É esse mesmo. Ele trouxe o irmão mais velho, guerreiro, que já fazia parte do exército de Saul. Os 3 irmãos mais velhos de Davi faziam parte do exército de Saul, né? E aí ele chama lá Eliabe, né? O profeta fala: eu vim aqui ungir um dos teus filhos para ser o novo rei de Israel. E com certeza é Eliabe, né? Porque afinal de contas ele já é soldado, né? Ele é valente, ele é homem formado, é o meu orgulho. Com certeza o pai deve ter pensado isso. Quem não se orgulha dos seus filhos, né? A gente ama, né? Eu só tenho uma filha, mas quem tem mais pode dizer. Eu tenho certeza disso, né? Mas assim, um filho que te dá prazer, que te dá alegria, que faz tudo certinho, que faz tudo bonitinho, você não se alegra, você não se orgulha. Enfim, Jessé se orgulhava dos seus filhos, principalmente dos mais velhos, que serviam ao exército. Só que Deus falou o seguinte para Samuel: eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus, ele nos ama da maneira que nós somos, independente se a gente está no formato ou não dos homens, independente se a gente agrada aos homens ou não. Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus não está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Quando Ele quer te escolher, Ele te escolhe. Ele te chama no secreto, ainda que ninguém está te vendo. Deus te vê. Amém? Um pouquinho antes, a gente não vai abrir, no capítulo 13, quando Deus vai repreender Saul, ele diz o seguinte, né? Eu escolhi um homem para mim, para liderar o meu exército, para liderar o meu povo, um homem segundo o meu coração. Davi foi declarado sobre ele que ele era um homem segundo o coração de Deus, quando ninguém ainda o conhecia, quando ele ainda não tinha sido nem mencionado. Pois Deus vai lá, o profeta vai lá e manda passar: não é este, passa o 3º, o 4º, o 5º, aí chega no 7º e o profeta olha e fala: Jessé, mas espera aí, é um dos teus filhos? Você só tem estes? Aí ele foi se lembrar do Davizinho, pequenininho, adolescente provavelmente, que estava lá cuidando das ovelhas do pai quando ninguém estava vendo. E ele manda chamar Davi, né? E ele não tinha padrão de guerreiro. Ele não era nenhum valente. Ele era um pequenininho, um adolescente, novinho. E Deus escolhe ele. E Deus o unge. Passado alguns anos, vem como é que chama? O exército filisteu para guerrear contra a nação de Israel. E de lá sai um gigante, um cara de sei lá quantos metros, uns 3 metros de altura mais ou menos, um homem forte que dava medo. A Bíblia relata aí dele que ele tinha um capacete com chifre, ele tinha uma lança, o negócio era terrível, vocês imaginem a cena. Um guerreiro enorme, e ele estava o quê? Ameaçando o povo de Israel, ameaçando. O exército de Israel se amedrontou, o exército de Israel ficou com medo e eles recuaram. E esse filisteu ficou ameaçando o povo durante 40 dias e 40 noites, zombando da nação de Israel. E aí de repente vem quem? Chega quem com a marmita? Né? Jessé pede para Davi: vai lá, leva semente para os seus irmãos, né? Leva comida para os seus irmãos mais velhos, porque afinal de contas eles estão lá na batalha, né? Eles são os meus filhos, os meus guerreiros, né? E Davi chega lá e ele escuta a ameaça, ele escuta Golias ameaçando o povo, e Davi olha para ele e diz o seguinte, capítulo 17, peraí, deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Peraí. Versículo 25, diz aí, capítulo 17, versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que
receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha a declaração de Davi. Quem é esse homem? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Que ousadia de Davi, um menininho pequenininho, que provavelmente não deveria ter nem uns 20 anos, porque ele ainda não era considerado um homem para poder combater, para entrar no exército. Ele é chamado de jovem, né? E Davi olha e fala: quem é esse daí para desafiar o exército de Israel? Quem é esse daí? A gente continua a leitura, né? Aí Eliabe vê ele falando, e Eliabe, seu irmão mais velho, reprova o que ele diz, e aí ele é chamado para conversar com Saul. Versículo 29. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi, olha a declaração de Davi, olha o que Davi responde para ele. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e o leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a orelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Aleluia, glória a Deus. Ai, eu imaginei aquelas irmãs que ficam, aleluia. Gente, desculpa, peraí. Minha mente foi longe agora. Gente, Davi, ele tinha convicção de quem ele era. Davi tinha convicção de quão grande o Deus dele era. Davi foi treinado no secreto. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze as pequenas atividades que Deus te dá. Davi não tinha noção que no futuro ele iria lutar contra um gigante. Ele não cuidava das ovelhas do pai dele pensando: nossa, daqui 5 anos eu vou me apresentar diante do exército e eu vou vencer um gigante. Não, ele cuidava das ovelhas do seu pai com zelo. Davi conhecia a Deus quando ninguém o conhecia. Davi era amigo de Deus. Davi se relacionava com Deus, porque Deus disse dele, um homem segundo o meu coração. Deus procura corações assim. Deus procura pessoas no secreto. Deus não vai te procurar na onde tiver, sabe? Ele não está se importando com manifestações. Ele não se importa com grandes movimentos. Deus, ele checa os corações, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência. O homem vê o que nós projetamos, mas eu sondo as mentes e os corações. Deus sonda os nossos corações. Amém? Deus vai treinar eu e você no secreto. Davi conhecia Deus no secreto. Ele sabia que poderia vencer não pela força dele, mas ele sabia que aquele gigante estava enfrentando não apenas um exército, mas Deus vivo. Ele sabia que aquele gigante estava desafiando o povo de Deus. Ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia o seu Deus. Ele se relacionava com o seu Deus no secreto, no particular, quando ninguém estava vendo. Como que é a minha vida de intimidade com Deus? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, procurando corações que estejam ali. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está nesse lugar secreto? Eu estou nesse lugar secreto. Quando os olhos do Senhor passar sobre toda a terra, Ele vai poder me encontrar ali. Eu vou ser fiel quando ninguém está vendo. Eu vou ser fiel quando não tiver aplauso de ninguém. Será que eu vou ser fiel?
É isso que Deus quer de nós. Deus quer corações íntegros. Deus quer que nós sejamos íntegros, né? Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele quer relacionamento. Davi se relacionava com o pai, sabe? Davi, ele foi treinado num pouco. Se apresentou diante dele. Primeiro ele matou um leão, depois ele matou um urso. Ele sabia que Deus estava ali com ele. O que era aquele gigante? Não era nada. Aquele gigante era apenas uma sombra perto do nosso Deus, perto do Deus de Israel. Ele não era nada, e Davi sabia disso. Amém? Continuando a leitura lá no versículo... Peraí. Aqui. No versículo 37. Diante disso, Saul disse a Saul: Vai, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E aí ele disse para Saul: Eu não consigo andar com isso. Cadê? Eu não consigo andar com isso. E ele foi lá e fez o quê? E tirou a armadura de Saul. Uma coisa muito importante, pessoal. Saul teve boas intenções. Ele olhou aquele menininho tão pequenininho, tão, sabe, miudinho, né? Meu Deus, aquele gigante vai acabar com ele. Ele deve ter pensado, né? Só que ele foi lá e falou: Não, pega a minha armadura. Né? Ele vai pôr a armadura do rei, né? Vai usar a espada real, né? E vestiu Davi. Davi não conseguia nem andar com aquilo ali. Aquilo ali devia pesar horrores, né? Uma coisa muito importante: Deus não quer que você seja igual a ninguém. Deus não precisava de outro Saul. Deus não precisava de outro Saul. Deus não precisa de outro Felipe. Deus não precisa de outro André. Deus não precisa de outro Emerson. Deus não quer que você seja igual a ninguém. Não imite o seu próximo. Não queira ter o dom do outro. Não queira ser o que o outro é. Você só vai gastar suas forças e você não vai conseguir andar. Você não vai conseguir ir adiante. Sabe por quê? Porque Deus te deu dons, capacidades que são próprias para você. Você não deve ser igual a ninguém. Eu não devo ser igual a ninguém. Poxa vida. Gente, é sério. A Jennifer usou esse exemplo e eu vou usar o mesmo exemplo, porque eu estou na mesma realidade. Vocês viram como a Amanda, o Lucas, a Dai ministrou? Eu pensei: meu Deus, eu pensei a mesma coisa. E agora? Né? Eles foram excelentes pela graça de Deus, porque o Senhor está com eles. E eu pensei: meu Deus, eu vou ter que ministrar depois de todas essas ministrações. Só que Deus não quer que eu seja igual a ninguém. Eu não preciso ser engraçada para ser melhor. Eu não preciso ser cega para ser melhor, porque eu não preciso ser melhor. Eu preciso ser apenas o que Deus me chamou para ser. Eu tenho que tirar a armadura de Saul. Davi teve que tirar a armadura de Saul. Ele não precisava ser igual a Saul. Deus chamou ele para derrotar o gigante apenas com um negocinho lá, funda, né? Eu esqueci o nome daquele negócio. Com aquele negocinho e as 5 pedras. Ele não precisava de espada. Ele não precisava usar a armadura de Saul. Ele precisava ser quem ele era. Né? Nós precisamos tirar sim a armadura de Saul. Nós precisamos querer ser igual ao outro, deixar de querer ser igual ao outro. Deus te capacitou, Deus te ama do jeito que você é, e Ele te chama para servir a mim e ao seu próximo do jeito que você é. Seja fiel no pouco, seja fiel no secreto, seja um valente de Deus quando ninguém estiver vendo. Ninguém estiver vendo. Deus não chamou a gente para, sabe, grandes propósitos. Uau, né? Vamos ser grandes, vamos ser o profeta, vamos ser o pastor, o missionário. Isso não é honroso diante de Deus. É o homem que honra essas coisas, né? Honroso diante de Deus é quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, independente se alguém vai ver. Grande diante de Deus é quando eu cumpro a vontade de Deus, mesmo que ela seja pequena aos olhos do homem. Eu vou ser grande aos olhos de Deus mesmo quando eu servir a mesa.
Eu vou ser uma mulher de fé. Eu vou ser uma mulher cheia do Espírito Santo para fazer o que ninguém quer fazer. Porque Ele me deu capacidades, dons, talentos. A cada um de nós, Ele distribuiu aos homens. Gente, isso é muito sério. Deus, Ele não dá tudo para uma pessoa só. Ele não revela tudo para uma pessoa só. Vamos lá para Efésios, a gente já vai encerrar. Efésios capítulo 3, versículo 16 em diante. Meu Deus, eu vou cair aqui. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. No íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Para aí, só um minutinho. Deus me chamou a atenção a essa palavra. Num dos turnos da casa de oração aqui, Deus falou comigo a respeito dessa passagem. Há uma chave nessa passagem, né? Há uma chave que muitas vezes, na verdade sempre, Satanás tenta utilizar de um mecanismo para paralisar o povo de Deus. Aqui a Bíblia diz assim que Deus, Ele vai fazer o quê? Ele vai nos encher, Ele vai nos dar conhecimento através do seu Espírito. E nós, estando arraigados e alicerçados em amor, que a gente possa, juntamente com todos os santos, compreender. Satanás, ele tenta paralisar a igreja, sabe como? Através disso daqui. Ele lança pensamentos na nossa mente, na minha mente, na mente de vocês, porque ele faz isso. Ele lança pensamentos na nossa mente de que Deus não fala mais com a gente. Ele lança pensamentos na nossa mente de que, não, esse sonho não é real. Deus dá um sonho para você a respeito da vida do seu irmão, para que você vá lá, fale com o seu irmão, né? Ou corrija se necessário, ou exorte, ou apenas ore, e você não faz. Você ignora. Por quê? Porque não é Deus falando comigo. Afinal de contas, quem sou eu? É profetizado, tem sido falado que Deus está levantando uma nova geração de adoradores, e Satanás lança na nossa mente: peraí, mas eu me converti faz tanto tempo, será que eu faço parte desse movimento? Será que é para mim? Não, isso é para os jovens. Satanás tenta paralisar a igreja. Família, Deus não dá toda a revelação para uma pessoa só. Deus não fala com um só. A revelação é para juntamente com todos os santos. Muitas vezes Satanás utiliza, sabe do quê? Mágoa, inveja, ciúme, para que eu e você não recebam o que está sendo ministrado aqui em cima. A gente não é louco, a gente não é corajoso, melhor dizendo, o suficiente para falar que a gente rejeita a palavra, porque afinal de contas é a palavra do nosso Deus, mas a gente rejeita o pregador. Fulano? Quem falou que... até parece que Deus está falando com fulano. Afinal de contas, quem é esse daí? Eu conheço ele no particular. Eu sei o que ele faz. Você acha que Deus está falando por meio dele? E não é assim que ele age? Ou vocês nunca pensaram isso? Só eu. Quantas vezes eu não perdi bênçãos de Deus porque eu rejeitei a pessoa que estava aqui em cima? Quantas vezes eu não deixei de ser bênção, quantas vezes eu deixei de ser bênção na vida do meu próximo, porque eu não seguia a direção de Deus, porque eu achei que Deus não estava falando comigo. Satanás, ele utiliza desse meio, porque ele sabe que o que está escrito aqui é verdade. Existe avivamento quando há conexão, quando há unidade. Existe cura, existe manifestação do Senhor. A Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo, mas Deus, ele derrama porções do seu Espírito. Qual que é a função do Espírito? Revelar o Filho. Satanás sabe que quando nós estivermos juntos, conectados de coração, ele sabe que vai haver porção nova do Espírito Santo. E quando Deus derrama mais o seu Santo Espírito, nós olhamos para Cristo e nós somos iluminados.
nós somos transformados de dentro para fora. Ele sabe que isso vai acontecer. Então como que ele faz? Ele tenta trabalhar no individual, ele tenta barrar a mim, barrar o Emerson, barrar o André. Ele lança coisas na nossa mente para que nós não recebamos a sua mensagem através da vida do nosso próximo. Satanás, ele sabe disso, que quando há unidade, o Senhor ordena a bênção. A Bíblia declara isso. Juntamente com todos os santos. Deus não vai falar com uma pessoa só. Deus não vai falar com um só. As águas correm, elas não ficam paradas. Elas não ficam paradas numa pessoa só. Será que eu e você somos humildes o suficiente para ouvir Deus falando na boca de uma criança? Ou a gente vai rejeitar? Será que eu e você somos humildes o suficiente para ouvir uma mensagem na boca de um adolescente? Ou na boca de um idoso? Ou a gente vai rejeitar, porque afinal de contas nós somos tão bons. Afinal de contas eu estou convertida há 10 anos. Eu recebi quantos estudos com o Samai? Quem é a pessoa? A gente não rejeita a palavra, mas a gente rejeita os nossos irmãos. E a Bíblia diz que isso entristece o Espírito Santo. Nós precisamos quebrar o pacto com o inimigo. Lá em Atos vai dizer no contexto, vocês não precisam abrir no contexto de Ananias e Safira. Quando eles chegam, vocês conhecem a história, eles venderam as suas terras, só que eles mentiram para os apóstolos, né? Eu lembro, nunca mais esqueci esse exemplo que a Luana uma vez deu para a gente. Eles mentiram para os apóstolos dizendo que estavam lá todo o dinheiro que eles tinham recebido das terras. Podem subir aqui, grupo de louvor. E Pedro olha para Ananias e fala: por que você permitiu que Satanás? Por que você permitiu que Satanás? Eu vou ler lá, senão eu não vou conseguir lembrar na íntegra. Espera aí. Atos 5, Pedro vai repreender Ananias e ele disse assim: por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, guardando para si uma parte do dinheiro? Nós precisamos, quando nós alimentamos as mentiras de Satanás na nossa mente, eu barro o agir de Deus na igreja. Quando eu limito, quando eu não cedo ao que o Espírito Santo está fazendo, eu barro o agir de Deus na igreja. Quando eu alimento essas mentiras, eu faço pactos com o inimigo. Quando nós alimentamos essas verdades e vivemos com base nessas mentiras, verdades não, gente, quando nós alimentamos essas mentiras e cedemos ao que Satanás está fazendo, nós fazemos pactos com o inimigo. Esse pacto precisa ser quebrado em nome de Jesus. Nós precisamos parar de olhar os nossos irmãos segundo a carne. Nós precisamos parar de achar que Deus vai falar só com você. Nós precisamos parar de achar que Deus vai falar só comigo. Eu não tenho a verdade absoluta. Eu não sou única. Eu não sou um corpo completo. Deus fala comigo, Deus fala com o pastor, Deus fala com o Lucas, Deus fala com a Laura, Deus fala com a Kate. Eu estou disponível para ouvir? Ou afinal de contas, só eu sei da verdade? Porque afinal de contas eu recebi tantos estudos, porque afinal de contas eu leio tanto, porque afinal de contas eu tenho 10 anos de convertida. Nós perdemos o avivamento de Deus, nós perdemos o melhor de Deus, porque nós barramos o agir do Senhor. Deus falou muito comigo em relação a essa passagem. Deus, Ele quer revelar, Ele quer trazer porção nova de revelação, porção nova, sabe? Ele quer trazer dons, Ele quer trazer mais o agir de Deus aqui, só que eu e você precisamos estar conectados. Nós precisamos deixar de achar que somos absolutos, que sabemos de tudo e sermos humildes para ouvir uma pessoa que acabou de se converter vir aqui na frente e falar das gloriosas riquezas de Deus. Eu tenho que ser humilde para ouvir e receber uma oração do meu irmão que é mais novo na fé. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu não sei tudo. Amém. Nós não somos absolutos.
absolutos e nós não somos insubstituíveis. Se você não fizer o que Deus mandou você fazer, você vai perder a sua coroa, você vai perder o seu galardão. Preste atenção. Não deixe Deus barrar. Eu preciso de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. Não tem como eu receber mais dos céus se você não compartilhar comigo o que Deus está trazendo para você. Eu tenho frequentado os turnos de oração aqui nessa igreja, que aliás vale lembrar, é bem vazio. Deus tem honrado o grupo que tem estado aqui. Todos os turnos que eu venho, eu falo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Deus fala comigo. Deus traz uma palavra nova. Não porque eu sou a Keila, não é isso que eu quero focar. Eu quero dizer que a presença de Deus aqui está. Deus está atuando, Deus está falando através da sua igreja. Seja sensível para ouvir a voz do Espírito. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Se Deus falou com você, se você acha que você tem bloqueio na sua mente, barreiras que te impedem de receber mais de Deus, se você acha que você alimentou mentiras de Satanás a respeito do seu próximo, fortalezas, se você acha que você não é capaz, se você alimentou mentiras de que Deus não está mais com você, se você alimentou mentiras de que Deus não te utiliza, de que Deus não te usa, de que Deus não quer falar mais com você, né? Nós pedimos, vem aqui na frente, nós vamos orar nesse momento, como igreja, nós vamos clamar a Deus por arrependimento, nós vamos clamar a Deus pelo seu Santo Espírito, para que haja liberdade onde há trevas, para que haja liberdade onde há barreiras, onde há sofismas, né? Se você alimentou alguma mentira de Satanás, dizendo que Deus não fala com você, dizendo que você não é utilizado, dizendo que você não é um instrumento de Deus, nós vamos orar por vocês. Se você alimentou mentiras a respeito do seu próximo, se você não consegue ouvir a palavra de Deus na boca do seu próximo, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. Aleluia. Aleluia. Nesse momento, antes da gente orar, nós vamos fazer uma oração de confissão. Como igreja, nós precisamos nos arrepender. Como igreja, nós precisamos nos arrepender. Porque a nossa boca é muito pronta para amaldiçoar. A nossa língua é rápida. É muito rápida para lançar palavras de maldição. Nós somos muito rápidos para julgar. Vamos orar nesse momento clamando por arrependimento, porque nós temos o nosso coração endurecido. Vamos clamar nesse momento. Senhor Deus, nós oramos, Pai. Nós clamamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos misericórdia, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa como igreja, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque onde era para haver paz, Senhor, há divisão, há guerras, há intrigas. Deus, me perdoa, Senhor, porque a língua que era para abençoar, Senhor, tem sido instrumento de morte. Deus, me perdoa, Senhor, porque onde era para mim ser bênção, ser um instrumento de bênção, servir o meu próximo, eu sou egoísta, eu só penso em mim, eu sou avarenta. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, nos perdoa.